E a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, desde já dá um like, aperta no joinha, siga o nosso canal PR Giovanni no YouTube, Instagram, Facebook e as mídias de áudio também, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Está Pastor Giovanni Júnior ou Igreja Casa na Rocha, tudo junto. Você pode encontrar os nossos materiais em áudio, nas plataformas de áudio e em vídeo no Instagram, Facebook e YouTube, disponível aqui para você. Amém? Então vamos que vamos. Vamos pregar a palavra de Deus. Estamos aqui em Números, capítulo 22, de 21 a 35. É o famoso episódio onde Balaão, o anjo do Senhor e a jumenta de Balaão, tentam alertar Balaão da jeguice, da burrice que ele mesmo iria fazer. E nós vamos falar hoje sobre o senso saudável de discernimento. O senso saudável de discernimento, a importância do discernimento na vida do cristão. E vamos ter como referência justamente o mau exemplo de Balaão, que não percebeu, que continuou teimando, obcecado, querendo se dar bem, acabou pegando a sua capacidade, os seus dons e talentos, se corrompendo, usando indevidamente, se extraviando dos caminhos do Senhor, do caminho do bem, e trilhando o caminho de morte, caminho de autodestruição. Presta atenção que diz Números 22, de 21 em diante. Quero mandar um abraço para o Igor, que Deus abençoe você, no nome de Jesus. Números 22, 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou, ou seja, preparou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Olha só, o anjo do Senhor se pôs no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montando na sua jumenta, e dois dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo caminho. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e de outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu contra o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Olha só, tornou a espancar a sua jumenta Balaão. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, e acendeu-se a ira de Balaão, e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu? Imagina aqui a cena, uma jumenta falando com Balaão. Que te fiz eu? Que me espancaste já 3 vezes? E respondeu Balaão à jumenta: porque zombastes de mim? Tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgastes até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E Balaão respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra, quando teve essa visão do anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancastes a jumenta? Uma pergunta aqui. E a resposta é: eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Olha só, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Até uma jumenta fala. Deus usa até uma jumenta para falar conosco quando o nosso caminho é perverso diante do Senhor. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Aqui o anjo falando. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida ou poupado.
Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Quem? O anjo do Senhor, com relação a Balaão. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E no 35 termina: tornou o anjo do Senhor a Balaão e disse: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. E assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Olha só. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon e na fronteira extrema, e perguntou Balaque a Balaão: porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? E respondeu Balaão a Balaque: eis-me perante ti. Acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque, chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote-Baal, e Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. E aí nós sabemos aqui na história, né, que ele continua, e 3 vezes era para amaldiçoar Israel, mas Deus toma a boca de Balaão e acaba abençoando o povo de Israel. Então, nós vemos aqui a importância do discernimento, essa qualidade, essa virtude que todo líder, todo homem, toda mulher de Deus precisa ter. Discernimento. Balaão, infelizmente, nesse episódio mostra que não teve discernimento de enxergar o anjo. Ele achou que a jumenta era o problema, mas o problema era a própria cegueira e falta de discernimento dele. Tá? Então Balaão se presta como um motivo de anedota, de chacota para muitos. Por quê? Porque ali estava um profeta que carecia tanto de discernimento que foi necessário até uma jumenta para que ele percebesse a presença do anjo ameaçador, do anjo do Senhor, que queria matá-lo ali, segundo relata aqui o texto bíblico. E para que despertasse nessa jumenta a atenção dele com relação ao terrível perigo que o próprio Balaão estava tendo em afrontar os intentos, os propósitos e a vontade do Senhor, tentando de alguma maneira amaldiçoar o povo de Israel. O que ele não conseguiu, obviamente, é o que nós vemos aqui no relato bíblico. Balaão faltou o quê? Discernimento e intuição. 2 palavrinhas importantes para quem é líder, para quem é cristão. Discernimento e intuição. Discernimento é a capacidade de perceber as realidades, as coisas que acontecem, tanto no mundo natural, o mundo físico, né, material, visível, como também o mundo metafísico, sobrenatural, ou também conhecido como espiritual. Precisamos de discernimento e precisamos de intuição, porque através da intuição é que Deus fala conosco. Deus fala ao nosso coração. A Bíblia diz que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos guia através da intuição. Sobre o que estava acontecendo ali, nitidamente ao redor dele, Balaão não percebia. Pense nas seguintes observações a respeito do erro de Balaão. Qual foi o erro de Balaão nesse episódio que nós lemos, de Números 22, de 21 a 35? Em primeiro lugar, Balaão provocou a ira de Deus porque desobedeceu aquilo que sabia ser correto. Nós vemos isso no versículo 22. Balaão sabia o que deveria fazer, Deus já havia alertado, Deus já havia falado. No seu interior, a sua consciência sabia que ele não podia amaldiçoar Israel, mas sim abençoar o povo do Senhor. Mas mesmo assim, de forma teimosa, sem discernimento, sem ouvir o direcionamento de Deus, nós vemos que Balaão provocou a ira de Deus, porque desobedeceu aquilo que ele sabia que era correto. E quantas vezes acontece isso com filhos e filhas de Deus? Homens e mulheres diariamente sabem o que devem fazer com relação às coisas corretas, mas infelizmente são como Balaão, teimosos, duros de coração, sem discernimento, sem percepção.
de que aquilo que estão fazendo vai os autodestruir, afetar não somente eles, mas outras pessoas. Porque todo pecado, querido, é de ordem pessoal e intransferível, mas a colheita do pecado muitas vezes é de ordem coletiva, ele afeta toda a coletividade. Não afeta só você, afeta todas as pessoas que são ligadas afetivamente a você. Por exemplo, um filho viciado em drogas não afeta só ele, não somente se autodestrói, destruindo o seu corpo, a sua vida, aquilo que deveria ser o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, o nosso soma, ele acaba afetando ele mesmo, se autodestruindo, destruindo o seu corpo, destruindo o tabernáculo de Deus, o templo do Espírito Santo, mas também afeta e atribula toda a sua família, fica atribulada, afetada e totalmente complexada, traumatizada com relação àquele vício e àquela compulsão. Isso mostra que o pecado é de ordem pessoal e intransferível, mas a colheita do pecado não afeta só você, afeta todas as pessoas que são ligadas a você emocionalmente. Segundo erro de Balaão foi que foi necessário que o anjo do Senhor bloqueasse o caminho para fazer Balaão parar. Quantas e quantas vezes Deus tem que enviar um anjo, Deus tem que enviar uma pessoa para bloquear o nosso caminho errado, impedindo que nós façamos uma loucura, uma doideira, uma coisa errada, algo contrário aos desejos e os propósitos do Senhor. É o que nós vemos aqui claramente no versículo 23. Foi necessário que o anjo do Senhor bloqueasse o caminho para fazer Balaão parar. Quantas e quantas vezes Deus tem que fazer parar você que está me ouvindo, você, né, que talvez aí esteja trilhando caminhos de morte, caminhos de autodestruição, caminhos que têm maculado, né, de alguma maneira afetado, ferido a tua alma, de alguma maneira corrompido o teu coração, tirado você dos propósitos divinos. Deus tem que enviar um anjo do Senhor, que pode ser tanto um anjo mesmo, um anjo sobrenatural, invisível, os mensageiros de Deus, os angelos, né, angelos, os anjos do Senhor, como também pode enviar pessoas para nos parar de trilharmos caminho de morte. Terceiro erro de Balaão é que o adivinho, aqui se referindo a Balaão, não conseguiu discernir o bloqueio do anjo. Ele não percebeu que era Deus que estava bloqueando ele. Que aquelas atitudes da jumenta foi Deus que estava de alguma maneira tentando bloquear através do seu anjo o avanço dele contra os intentos e propósitos divinos. É o que nós vemos no versículo 23. O adivinho, Balaão, não conseguiu discernir o bloqueio do anjo. E muita gente não percebe o agir invisível de Deus. Eu vou repetir, o agir invisível de Deus. Quarto lugar, a agenda pessoal de Balaão o ocupou tanto que surrou a jumenta por responder ao anjo. No versículo 25, nós vemos claramente que ele acaba espancando 3 vezes a jumenta. Por não ter discernimento, acabou ferindo o seu animalzinho leal por toda a vida, porque não percebeu que o animal viu o anjo, mas ele não havia visto o anjo do Senhor bloqueando o seu caminho. Olha só como as atividades, as tarefas, né, às vezes o envolvimento com tantas coisas acabam desviando o nosso coração dos propósitos de Deus. Ao ponto de nós espancarmos, ferirmos, machucarmos pessoas que são importantes para o nosso coração e na nossa vida. Infelizmente, muitos por não discernirem os propósitos divinos, e que às vezes é Deus bloqueando, é Deus impedindo a ação, né, equivocada nossa, acabamos ferindo, maculando, machucando, arrebentando, às vezes até agindo de forma indevida, violenta, contra pessoas que estão ao nosso redor, porque não discernimos o mover e o agir invisível de Deus. O quinto erro de Balaão é que Deus habilitou a jumenta a falar quando Balaão ainda não percebia o perigo. Olha só, gente. Se Deus usou até uma jumenta para falar com um homem, será que Deus não pode usar eu e você? Somos mais importantes do que uma jumenta? Se Deus usa uma jumenta, será que Deus não pode usar eu e você? Sim, pode. Deus pode usar quem Ele quiser. Até uma criança, um bebê, uma jumenta, uma mulher, um homem, seja quem for, um idoso.
Deus usa quem Ele quiser. No agir invisível de Deus, nós vemos a ação de Deus habilitando aqui a jumenta para falar com Balaão, porque ele não percebia o perigo que ele estava correndo. É o que nós vemos claramente aqui no versículo 28. O sexto erro de Balaão é que a jumenta discerniu mais do que Balaão e interpretou a realidade para ele. É o que nós vemos aqui no versículo 28 a 30. Até a jumenta enxergou o anjo do Senhor e ele não enxergou. Então, infelizmente, às vezes Deus tem que mandar os seus mensageiros, pessoas, profetas, pregadores, pastores, líderes espirituais, membros da nossa família, pessoas que nos amam ao nosso redor. Deus tem que usar a boca deles para nos impedir de fazermos uma loucura, uma besteira, nos levantarmos contra os propósitos de Deus na nossa vida. Faz parte do agir invisível de Deus a nosso favor. E sétimo erro de Balaão é que foi necessário um milagre divino para que os olhos de Balaão fossem abertos diante do Senhor. É o que nós vemos claramente aqui no versículo 31. Foi necessário um milagre divino para que os olhos de Balaão fossem abertos pelo Senhor. Quando ele viu o anjo, ele se apavorou, ele caiu prostrado e o anjo falou com ele. E o que nós podemos aprender com relação a chaves de liderança dentro desses 7 erros de Balaão? Vou repetir. Balaão provocou a ira do Senhor porque desobedeceu aquilo que sabia ser correto, versículo 22. Segundo lugar, foi necessário que o anjo do Senhor bloqueasse o caminho para fazer Balaão parar, versículo 23. Terceiro lugar, o adivinho não conseguiu discernir o bloqueio do anjo. Balaão não enxergou o bloqueio do anjo. Versículo 23. Quarto, a agenda pessoal de Balaão ocupou tanto que surrou até a jumenta por responder ao anjo do Senhor no versículo 25. Quinto, Deus habilitou a jumenta a falar quando Balaão ainda não percebia o perigo. Sexto, a jumenta discerniu mais do que Balaão e interpretou a realidade para ele, versículos 28 e 30. E sétimo erro de Balaão, foi necessário um milagre divino para que os olhos de Balaão fossem abertos, para que ele enxergasse a besteira e loucura que ele ia fazer. Às vezes Deus tem que abrir os nossos olhos espirituais para que possamos perceber o agir invisível de Deus a nosso favor. Não é contra nós, é a nosso favor. No versículo 31 fica muito claro isso. O que nós podemos aprender como líderes, como gestores, como mordomos de Deus? É que nenhum líder pode usufruir de sucesso por muito tempo sem discernir um senso saudável de discernimento. Eu vou repetir, um senso saudável de discernimento. Será que você é uma pessoa prudente? Será que você é uma pessoa sábia? Será que você é uma pessoa que desenvolve discernimento através da palavra de Deus e da intimidade com Deus e com o Espírito Santo? Falta de discernimento por pouco não levou Balaão à morte. E nós sabemos que depois dos seus erros e falhas, das suas corrupções, no final ele ainda foi destruído pelo povo que ele queria amaldiçoar, a fim de se dar bem com os recursos e honraria do rei Balaque. Ele não discerniu a presença do Senhor e confessou a sua falta de discernimento, aqui em Números 22, 34. Deus disse que o profeta certamente teria sido morto se não houvesse o discernimento da jumenta. Olha só, aqui nós vemos a jumenta humilhando o que deveria ser profeta, o que deveria ser servo do Deus Altíssimo, o que deveria fazer aquilo que Deus havia falado para ele fazer, abençoar o povo de Israel. Nós vemos aqui Deus usando processos para quebrantar o coração humano duro, de dura cerviz, de dureza de coração, de obstinação e de rebeldia contra os propósitos de Deus. Quando finalmente Balaão se deu conta do perigo, sentiu-se envergonhado e constrangido com tudo aquilo que aconteceu com ele. E isso acontece conosco também, quando Deus abre os nossos olhos, quando percebemos o agir invisível de Deus, nós ficamos envergonhados e constrangidos. Uma coisa é haver falta de discernimento, outra coisa é o seu jumento possuir mais discernimento do que você. Olha só o que aconteceu com Balaão. Infelizmente, muitos líderes atuais sofrem exatamente deste mal. Tem tudo
menos discernimento. Às vezes tem recurso, tem capacidades, tem dons, tem talentos, tem povo, tem tudo. Menos discernimento espiritual para perceber o agir invisível de Deus e os intentos e estratégias malignas de Satanás contra a obra do Senhor e contra aquilo que Deus está fazendo. Muitos fatores cooperam para impedir que discernamos as necessidades do momento. Então, vamos falar de alguns fatores para podermos discernir as necessidades do momento como líderes, como mordomos, como gestores dos recursos e das pessoas que Deus confiar nas nossas mãos. Em primeiro lugar, nós precisamos de uma agenda inflexível. Isso acaba quando você tem uma agenda inflexível, não deixe espaço para ouvir a Deus. E muitos líderes acabam no ativismo, são mais Martas do que Maria, mais se importam em servir, em fazer, em trabalhar, em não deixar espaço para ouvir a Deus, porque a sua agenda é inflexível com relação às coisas de Deus. Segundo lugar, uma agenda sem importância produz coração endurecido, ao invés de coração sensível a Deus. Que na sua agenda Deus tenha prioridade, que na sua agenda Deus tenha as primícias do seu tempo. Como aqui, pela manhã, estamos aqui pregando o Evangelho, ensinando a palavra, pela manhã, ensinando os caminhos de Deus. Que a palavra de Deus tenha a primícia do seu coração. Na sua agenda, a coisa mais importante seja buscar orar, ler a Bíblia e buscar a presença do Senhor. Terceiro lugar, nós aprendemos que um temperamento tipo A torna difícil sossegar e discernir. Se você às vezes é um sanguíneo, um colérico, o seu temperamento é muito agitado, é muito acelerado, o que acontece? Esse tipo de temperamento torna você difícil de sossegar, de descansar no Senhor e de discernir, de refletir, de contemplar e de perceber o agir invisível de Deus. Quarto lugar, uma orientação fortemente voltada a tarefas deixa pouco tempo para pessoas ou para a espontaneidade ou criatividade. Quando você está muito atarefado, fazendo muitas coisas, você não tem tempo para criar coisas novas, para espontaneidade, para criatividade, muito menos acaba tendo tempo de qualidade com as pessoas que você ama, a sua família, os seus amigos, as pessoas que são chaves no seu ministério, na sua liderança, na sua empresa, no seu negócio. Infelizmente, gastamos tempo com tantas coisas secundárias e muitas vezes esquecemos daquilo que é primário, daquilo que realmente está na agenda de Deus. E quinto, desejamos resolver problemas espirituais e emocionais com respostas externas. Infelizmente, muita gente é assim. Tenta resolver problemas espirituais e emocionais com respostas externas. Ou seja, com tudo aquilo que não é espiritual, que não vem de Deus. Com respostas humanas, com coisas desse mundo, com recursos humanos, e não realmente usando as armas espirituais que Deus conferiu na sua palavra, tá? Então, se você quer aperfeiçoar as suas habilidades de liderança, então torne prioridade orar por maior discernimento. É o que vemos em Tiago, capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9, que fala que se alguém é falto em sabedoria, em discernimento, peça a Deus que Deus vai dar com prazer e com alegria. Então, torne prioridade orar por maior discernimento na sua vida, se você quer aperfeiçoar as suas habilidades de liderança. Ouça e interprete as causas íntimas do desafio que você enfrenta. Busque ajuda, busque a resposta de Deus para as suas necessidades, para os desafios, para os gigantes que você enfrenta no dia a dia. E considere a sua reação íntima frente aos outros, mas ligue a sua mente à mente de Deus. Discernimento exige intuição divina, bem como intelecto. Intuição divina, bem como intelecto, ou seja, raciocínio, inteligência, sabedoria e prudência. Tá bom? Então, nós aprendemos aqui a importância do discernimento. E vimos na vida de Balaão a falta de discernimento, o que aconteceu com ele e quantos transtornos trouxeram à sua vida, que infelizmente ele não aprendeu essa lição e terminou muito mal. Acabou se extraviando do caminho
de Deus e dos propósitos divinos. Que nós não sejamos como Balaão, nem como Balaque. Balaque influenciou negativamente, de forma maligna, Balaão. E Balaão usou os seus dons e talentos, infelizmente, para corromper a si mesmo, corromper Balaque e seus príncipes que ali estavam, e de alguma maneira afetar negativamente Israel, levando ali aquela sedução, aquela imoralidade, aquela confusão toda em Baal-peor. Por isso o fim de Balaão foi trágico. E a Bíblia revela Balaão, inclusive fala da doutrina de Balaão, que é justamente a doutrina da idolatria e da imoralidade. Porque os filhos de Israel se prostituíram, se meteram, se envolveram com as filhas de Midian, dos midianitas. E ali defraudaram seus corpos, fizeram coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Se não fosse Finéias atravessando um dos filhos de Israel em frente à sua tenda com a sua lança, para que a ira do Senhor se acalmasse, porque as pragas que Deus havia enviado como juízo havia se alastrado por todo o acampamento de Israel. Então, que haja temor do Senhor, que possamos pedir a Deus sabedoria, discernimento e conhecimento do alto. Que possamos perceber o agir invisível de Deus nas nossas vidas. E que possamos compreender todas as coisas do ponto de vista de Deus e da sua palavra. Amém? Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, horário de culto. E amanhã nós temos um culto especial. Eu vou estar ministrando sobre os 3 inimigos da fé. Quais são os 3 inimigos da fé? Nós vamos falar sobre isso, sobre fé, sobre o poder de Deus, sobre o sobrenatural. Se eu fosse você, não perderia. Vem estar conosco nessa quarta-feira, às 20 horas, na Igreja Casa na Rocha. Dr. Camargo, 4555, aqui na Zona 2, no centro de Umuarama, pertinho da Aviação Umuarama, pertinho do Posto Brasil, na frente da Unitron, Anhanguera. Estamos ali servindo ao Senhor nessa pequena comunidade abençoada, família de Deus, para te receber com muito carinho e com muito amor, tá bom? Eu sou o pastor Giovanni, aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode exercer a sua generosidade e contribuir com esse ministério tremendo que Deus está fazendo através dessa casa pastoral, através desse ministério de restauração de vidas, de pregação do Evangelho, de libertação e cura de almas através do poder de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Entre conosco nessa jornada, seja um cooperador fiel da obra linda que Deus está fazendo. E desde já nós agradecemos o teu carinho. Pega o link, aperta no aviãozinho aqui, compartilhe no seu store, no seu WhatsApp, Facebook, YouTube, seja o que for. Compartilhe os nossos vídeos para que o máximo de pessoas possam ouvir e aprender a palavra de Deus todos os dias. Chaves espirituais que vão destravar a tua vida, que vão te abençoar, segundo o propósito e o coração de Deus revelado nas Sagradas Escrituras, tá bom? Eu sou o pastor Giovanni, um grande abraço. Quero terminar abençoando você, tua casa, tua família. Que a graça do Senhor venha sobre você. Quero mandar um abraço para o Marcial Paixão, Durval Rossi, o Marcelo Correia, o Leandro Ferreira, a Poliana Cristina, a Sueli Andreazzi, o Léo Jorge Soros, o Rodrigo Struckel, a Sara Drugo Lopes, a Layala Tormena, a Josi, a Camila Godoy, a Heloísa Araújo e o Igor. Todos esses amados irmãos estiveram aqui online conosco. Se você chegou agora no final, nós vamos deixar disponível esse vídeo no Instagram, no Facebook e no YouTube. Assista esse vídeo completo para que você entenda e compreenda aquilo que nós estamos falando através desses estudos. São estudos de liderança, de vida cristã, chaves espirituais para abençoar você, a tua casa, a tua família. Oi, Poli, Deus abençoe, tá, querida? Saudade de você, da tua família linda. Que Deus abençoe você e a tua casa em o nome de Jesus. E a Dinorá Kelme, preciosa, lá de Nova Santa Rosa. Que Deus te abençoe, querida. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, tua casa e a tua família. Você que chegou agora, né, Ateliê Jaqueline Gaiarini, também que sempre está aqui conectada conosco. Assista esse vídeo, porque já estamos encerrando esse momento da live. Daqui a pouco eu tenho aula com o pastor Irã, lá em Campo Mourão, no Seminário Teológico Luterano Livre, e por isso nós estamos encerrando, mas vai ficar aqui disponível para você o nosso vídeo, em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Você, tua casa sejam abençoados, agraciados, protegidos, guardados pelo Senhor. Perceba o agir de Deus na sua vida.
Porque Deus acampa os seus anjos ao redor daqueles que te temem e daqueles que o temem, né, vivem debaixo do temor do Senhor e o obedecem, e os livra de todo mal, é o que diz o texto sagrado. Amém? Deus os abençoe. Amém.